Oi gente, tudo bem? Eu sou a Fernanda, esse é o canal Vida e Perfumes com Fernanda Almada. Hoje eu vim falar um pouco sobre a vida e não sobre perfumes. Eu espero que você fique comigo até o final desse vídeo. Vamos lá? Gente, hoje eu tirei o dia para fazer vídeos, já fiz vídeos sobre perfumes, agora eu tirei para fazer vídeo falando sobre um pouco das coisas que acontecem na minha vida, né? Eu tenho compartilhado com vocês aqui sobre as minhas doenças, né, autoimunes, sobre a fibromialgia, sobre deficiência visual e hoje eu vim falar um pouco sobre o meu tratamento, né, para a fibromialgia. No último vídeo, quando eu fiz um vídeo falando que eu voltei... Ai, gente, estou olhando torto hoje porque nossa, o celular, com a câmera do celular não chega para onde que tá. Aí eu, às vezes eu olho para um lado, às vezes eu olho para o outro, às vezes eu olho para frente, então vocês relevem aí. Ainda bem, olha, por isso que eu sempre faço questão de falar. Às vezes tem gente que fala assim: ai, precisa falar que você é deficiente visual, não, dá a impressão que você está se vitimizando. Falei, nossa, mas agradar as pessoas tá complicado. Se você não fala, você tá com orgulho. Se você fala, você tá se vitimizando. Ai, gente, tá difícil. Mas aí eu decidi eu mesmo, quando me dá na telha de falar no começo do vídeo, olha, eu sou deficiente visual, principalmente no início do canal. Eu precisava falar, porque... se eu não falasse, as pessoas pensavam assim: gente, mas por que ela tá olhando toda? Por que ela tá olhando pra cima? Porque às vezes eu fico tentando encontrar o rumo da luz do celular, da câmera, pra eu poder olhar certo, mas só que eu acabo olhando errado, não tem jeito. Aí tinha gente que falava: Fernanda, você fica olhando pra cima, baixa o pescoço. Ai, difícil. Gente do céu, vocês lembram daquela história do burro, do menino e do cavalo? Não vou contar elas pra vocês, não. Vocês procuram aí na internet. Porque se eu contar, o vídeo vai ficar longo demais, que eu já falo muito. Não sei abreviar. Eu tenho uma tia que eu amo demais, que ela fala pra mim: ataia, Fernanda, ataia. E eu não sei ataiar muito. Se eu for contar a história, aí vocês não vão conseguir assistir o vídeo até o final. Mas é isso, é mais ou menos essa história do menino, do homem e do cavalo. Não tem como agradar todo mundo, gente. Oh, meu Deus. Mas vamos lá. Então, é o seguinte que eu vim falar hoje sobre a fibromialgia. No último vídeo, já tô olhando pra cima. Ai, meu Deus. No último vídeo, eu tinha falado sobre a fibromialgia e sobre a fibrofog, que é uma novidade que quase não é falada em consultório. Os médicos não falam com a gente. Eu acho que eles esperam a gente ter os sintomas, explicar para eles o que a gente está sentindo, para eles identificarem. E eu tive muito isso ano passado. Parece que o estado emocional afeta muito e ajuda muito a dar esse negócio, que chama nevoeiro mental, né? Então, assim, a cabeça da gente fica muito longe, parece muito aérea. E eu fui pesquisar a fundo sobre isso, vi que abala muito a vida das pessoas, abala relacionamentos, porque às vezes você fala uma coisa sem pensar, a pessoa fica chateada com você e às vezes você perde uma amizade para sempre, porque você falou uma coisa sem nem pensar direito e a pessoa não consegue te entender porque ela não sabe daquilo que você está passando. E então é difícil, né, gente? Mas graças a Deus tudo está passando. A gente tem que ter esperança, tem que ter fé, continuar sempre tentando, que tudo passa. Então os momentos bons passam, os difíceis passam. Então a gente tem que estar sempre preparada para continuar seguindo em frente, né? E essa fibrofog já diminuiu bastante em relação do ano passado para cá. Graças a Deus, eu fui num psiquiatra para poder ver sobre isso, e me ajudou também bastante. Ele receitou um medicamento que eu tinha tomado há um tempo e depois parei, voltei, retornei com esse medicamento de novo e tem me ajudado. Tenho dormido melhor,
né? Ele preocupou com essa questão de dormir também, porque o ano passado eu não tinha condição nem de dormir direito, estava muito difícil. Esse ano também, até quase no meio do ano, nossa, estava muito difícil. Mas graças a Deus agora eu tô conseguindo voltar a dormir, descansar um pouco. É uma doença que cobra da gente muito descanso, porque a gente tem a fadiga crônica. Pesquisem aí, fadiga crônica, quem não teve, porque vocês vão ver que não é fácil. A pessoa, às vezes pessoas pensam que é preguiça. Gente, eu participo de grupos no Facebook de pessoas que têm artrite, fibromialgia, espondilite anquilosante. Gente, quanto preconceito. No meu Facebook, eu já até falei isso num outro vídeo meu, eu procuro compartilhar muita coisa sobre fibromialgia, porque tem uma página que eu sigo que tem uns posts muito esclarecedores e vem assim numa foto só, com um textinho, eu compartilho, eu fico meio chata, sabe? O povo fala, essa menina só fala de doença. Gente, não é que a gente tá querendo só falar de doença, não. Eu tenho um outro médico que eu sigo, que ele é muito legal, um reumatologista, gosto muito dele. Chama doutor... Ai, meu Deus, não vou falar o nome dele. Da próxima vez eu vou falar. Caio Boschieri Zanetti. Eu acho que é isso. Desculpa se eu estiver falando o nome dele errado. Mas eu gosto muito dele. Ele faz muitas lives esclarecedoras sobre muitas doenças reumáticas. E... ele fala muito sobre isso, que nós pacientes precisamos conhecer as nossas doenças, porque senão a gente vai ficar perdido no meio do caminho, a gente não vai saber lutar pelos nossos direitos, a gente não vai saber entender o que o nosso reumatologista, o nosso médico que nos atende está falando com a gente vai aceitar qualquer coisa de qualquer médico, não pode. Se não dá certo com o médico, muda de médico, sempre tentar lutar, sabe? Não desanimar. Conhecimento é poder, gente. E se conhecimento é poder em muitos setores da vida, principalmente com a nossa saúde. Então, eu busco... Aí tem gente que fala pra mim assim, bom, se bem que teve pessoas que falaram com amor e com carinho, que eu até dei razão pra elas numa época, que eu só tava pesquisando só sobre isso. Então elas falavam, Fernanda, você tá cansando sua mente, gastando sua energia só com isso, tenta distrair, escutar outras coisas também. Aí segui o conselho delas, que são pessoas que eu sei que estão comigo e não abrem, eu tô com elas e também não abro, que eu dou razão para elas. Aí comecei a escutar outras coisas também, mas eu tava muito focada mesmo, só assistindo isso, vendo isso, lives disso. E realmente a gente precisa às vezes também ouvir outras coisas. Comecei a escutar a literatura universal, assim, coisas mais amenas. Comecei a distrair mais a mente. E não só sobre doença, mas foi muito importante pesquisar e estudar, né? E eu aconselho isso para vocês também, né? Quem tá chegando aí no canal e que tem alguma doença autoimune, ou reumática, pesquisem, é muito importante, qualquer doença, gente, muito importante a gente saber o que a gente tem. Esse negócio de a gente não saber o que a gente tem não é bom não, principalmente se for uma doença crônica, você vai ter que carregar até o final da sua vida, né? E o que eu tenho notado nesses grupos é muito preconceito, gente, porque assim, o paciente procura pesquisar, sabe, ele sente na pele, né, o que ele tem que passar, e ele ainda sabe que geralmente são doenças difíceis de controle, difíceis de lidar, né, porque ele está sentindo na pele, e aí ele pesquisa, só que às vezes a família não pesquisa, os colegas de trabalho não pesquisam, no ambiente social que ele convive ninguém sabe, então vai ficando mais difícil para a pessoa viver em sociedade. Então o que acontece? A pessoa vai se fechando, quando vê ela tá trancada num quarto só mexendo no celular ou assistindo televisão, o que também não é bom para ninguém, né? Porque quanto mais a gente se isola, né, menos apoio a gente tem, menos carinho a gente recebe, essa troca tão bonita entre os seres humanos, né? Não é bom. Eu confesso que eu me fechei muito, porque eu cansei de me defender de muitas pessoas
pessoas que para mim eram queridas para mim, mas eu percebi que eu não era querida por elas. Ou talvez seja, e as pessoas, cada um tem um jeito de expressar, né? Mas como estava me magoando, eu acabei me fechando muito para me proteger. E acaba que a gente se isola, né? Comecei me isolando com a deficiência visual, depois fui me isolando porque tinha pessoas que não entendiam porque eu não aguentava ficar no meio de muito barulho, de muitas luzes piscando. As pessoas não entendiam que me dava enjoo, que me dava, sabe? Aí começava a me cobrar, falar que o outro deficiente visual faz tudo, por que eu não faço? Comecei a me cansar e o que começou a acontecer? Me isolei dessas pessoas. Então, a gente tem que procurar viver a vida de maneira mais leve possível, porque já tá difícil, com tantos problemas que cada um tem, que a gente ainda vai ficar carregando o julgamento dos outros, vai ficar muito pesado, né? Então, tô bloqueando, né? E tá sendo assim também com a artrite, com a fibromialgia, né? Então, mas que tomara que as pessoas boas da minha vida continuem sempre comigo, né? Que eu continue merecendo. Graças a Deus, eu agradeço todos os dias por merecer tantas pessoas boas assim no meu caminho, que sempre aparecem. Tem algumas que chegam, aparecem do nada, me ajudam, passam e vão embora. Eu falo, nossa, foi um anjo que passou. E então, assim, sempre tem, né? Mas hoje, gente, olha pra você ver que preâmbulo, hein? Vamos lá, né, falar o que eu vim falar. Eu vim falar pra vocês que, infelizmente, eu tinha começado um tratamento com artrite e eu ia começar, assim, a falar como é que tava, se tava melhorando, não tava, só que meu emocional nunca acalmava para eu poder ver se o tratamento estava surtindo efeito, né? Meu PCR sempre dá alto, meu cortisol muito alto, VHS muito alto, porque meus problemas na minha vida sempre acontecendo direto, então não dava para saber se não estava funcionando. Por os remédios que não funcionam, ou se os remédios não funcionam porque o meu emocional nunca pode ficar tranquilo. Então eu ficava nessa dúvida. Mas teve um medicamento que eu comecei a tomar, que foi o ano passado que eu comecei a tomar. Não, acho que foi em 2020, mas eu não falei com vocês porque eu estava esperando para ver se estava surtindo efeito mesmo ou se era efeito placebo, né? Porque é um fitoterápico, que é o canabidiol. E eu usei o canabidiol, acho que de 2020 até no comecinho desse ano eu usei. E eu percebi, eu usei para fibromialgia. Eu percebi que para fibromialgia ele ajudou bastante, né, no caso das minhas dores da fibromialgia, assim, diminuíram bastante, tanto que eu consegui voltar a fazer atividade física, coisa assim que eu não conseguia, né? Só que aí depois começaram os meus problemas e tudo, ano passado, aí eu já parei com a atividade física tudo de novo, mesmo com canabidiol, aí por isso que eu ficava sempre confusa, se era um remédio que não fazia efeito, ou se eram os problemas que não deixavam os meus remédios atuarem, né? Mas eu percebi que o canabidiol realmente foi receitado pelo meu reumatologista, tá, gente? Primeiro, vou falar pra vocês, nunca comprem canabidiol pela internet, assim, de pessoas que vocês não sabem quem são, de pessoas que falam que é fabricação artesanal. Eu não aconselho isso, não. Eu adquiri o canabidiol por receita médica, meu reumatologista, e comprei numa associação que tem liminar para fabricar e vender com preço mais acessível, mas olha, é mais acessível, mas não é tão acessível, mas é mais acessível do que se fosse importar, né? E que é a Abrace Esperança. Então, quem tem alguma doença aí que possa melhorar com o canabidiol, é uma associação séria que tem liminar para fabricar, né? Então, assim, a Justiça, a Anvisa, ela tem a validação também da Anvisa
é uma coisa séria, né? Não é uma coisa que eles falam por aí artesanal, a gente não... Gente, essas coisas artesanais aí, perigoso, porque a gente não sabe o que a pessoa põe lá, então eu não aconselho, né? E além do que é ilegal, né? E a gente não deve financiar nem esse tipo de uso, porque a gente não, porque realmente, né, se usado de má forma, é uma droga ilícita. Então, vá pela maneira lícita, como medicamento, receitado por um médico que pode receitar realmente, numa associação que a Anvisa permite que revenda, que fabrique, que venda, né? Coisa séria mesmo, que a Justiça e a Anvisa permitem, né? Que é a Associação Abrace Esperança. Eu sei que existem outras associações, mas eu não conheci, então eu não posso citar aqui. Eu cito essa que foi a que eu conheci, que eu adquiri, tá? Então, assim, o canabidiol ajudou muito mesmo nas minhas dores para fibromialgia, aliviou muito, e eu pensei que poderia ser placebo, por isso eu ficava com medo de vir aqui recomendar, indicar, porque também, pelo que eu tenho ouvido falar de pacientes que já utilizaram, tem pacientes que falaram que tomaram e não fez efeito nenhum para elas. Ela atua no sistema nervoso central, né? Na fibromialgia acontece lá no nosso cérebro também, então esse medicamento ele atua lá, não dá aquele negócio de que o povo fala, como é que é o nome que eles falam? O barato. Eu não entendo dessas coisas, eu fico, mas é engraçado. Procurando as palavras, né? Não dá o tal do barato que a pessoa, porque assim, são gotinhas que você toma 2 vezes ao dia, né? Tipo, você começa com 2 gotinhas, depois você põe 3 gotinhas, de acordo com a sua dor, o médico vai ajustando até chegar nas gotinhas suficientes que a sua dor fica assim, menos dor possível na fibromialgia. E eu tava me ajudando muito. Não ganhei peso, foi ótimo, né? Ao passo que... Aí vamos voltar... Não, já ia falar do meu ganho de peso, mas vou voltar pra lá. Então, assim, aí, infelizmente, eu vou começar a falar primeiro, depois eu falo de novo. Com tudo confuso, perdoem aí, vamos de novo. Então, gente, eu parei de tomar, já faz uns 2 meses que eu não tomo, né? E minhas dores voltaram muito fortes da fibromialgia. Ontem, por exemplo, eu senti muita dor, que nenhum remédio tarja preta para dor que eu tomo não tirava a dor, eu ficava desesperada, tomava dipirona de 6 em 6 horas, mais essa tarja preta, mais o tramal, e nada que tirasse a dor, e a gente vai ficando até fraca, né? Mas graças a Deus hoje eu tô melhor, né? Hoje eu consegui vir fazer os vídeos. Nossa, Deus tá me ajudando muito, eu tenho muito que agradecer. Eu acho que o apoio, as orações de vocês têm me ajudado, a força de vocês, que vocês estão me apoiando, né? Tem pessoas, nossa, saber que tem gente torcendo, fazendo força para dar certo, me ajudando, me apoiando no canal. Então, assim, é muita coisa, gente, porque eu tenho que lutar para dar certo, porque são muitas pessoas boas da torcida, e é por essas pessoas que a gente precisa sempre lutar, né, com garra, né, com alegria. Mas então, aí, gente, tem uma anuidade que se paga lá na Abrace Esperança para manter, né, porque eles vendem mais barato do que como se fosse importar, né? Mas não é tão acessível assim para o meu caso. Depende de caso a caso. Tem pessoas que podem, tem outras que não. Para o meu caso, não ficou tão acessível. Estava mais acessível em 2020, 2021, porque estavam os frascos de 100 ml, então durava assim um tempo bom, uns 2 meses, acho que eram uns 2 meses de 100 ml durava. Aí só que eles tiveram que padronizar, né, tudo de acordo com a Anvisa,
padronizar, ficar os frascos de 30 ml só, parecendo aqueles frascos de floral de bar, sabe? Aquele frasco pequenininho. Você vê como é que são gotinhas. Então, assim, não tem o mínimo perigo de você dar um barato, né? Ficar toda feliz, assim, sabe? Não tinha nada disso. É só mesmo para atuar na dor. Lá no sistema nervoso central e na dor, né? Mas dizem também que ele ajuda muito na ansiedade, na depressão, né? Que está sendo, segundo estudos, parece que está ajudando muito para jovens que já tentaram todo tipo de medicamento para ansiedade, depressão e não adiantou. E aí o canabidiol está ajudando, entenderam? Então, assim, são estudos muito bem embasados, estudos científicos mesmo. É uma coisa séria, mas desde que não seja essas coisas que você compra pela internet de forma clandestina. Gente, não comprem coisas de forma clandestina, porque pode fazer mal para você, né? O barato muitas vezes sai caro, né? É melhor fazer do jeito que eu tô fazendo. Não posso comprar mais, infelizmente não posso. O que eu vou fazer? O que eu fiz? Parei de tomar. Aí, o que eu fiz? Tive que retornar para boa e velha pregabalina, que é um hormônio, que em 1 mês e meio que eu estou usando, já me ajudou a ganhar um bom peso de novo. Tem gente que fala que não, que é impressão minha. Não, eu já percebi nas roupas. As roupas não mentem, né? O povo fala assim, você não tem espelho em casa. Não, o espelho não mente. Eu falo assim, tem espelho, o problema é que eu não enxergo. Então, meu caso vai ter que ser assim, no tato mesmo. As roupas minhas não mentem. Não adianta eu olhar no espelho para olhar se eu tô mais bochechuda, né? O rosto mais redondo não, porque eu não vou ver, mas a roupa me mostra. Então, assim, eu sei que eu engordei sim. 1 mês e meio, a pregabalina já me ajudou a ganhar peso de novo, é um hormônio. Eu tenho visto tem alguns medicamentos que eu tomo, e lá no grupo que eu participo, muita gente ganhou peso, muito peso, depois do tratamento. Outras pessoas não ganharam, conseguiram praticar atividade física, fazer boa alimentação. E teve gente que até perdeu peso depois da doença, né? Então, para você ver como que cada coisa atua diferente em cada pessoa, né? Não é tudo assim, preto no branco, né? Tudo, né? Só 8 ou 80. Tem sempre o meio do caminho, né? Então, mas no meu caso, eu tenho tendência para engordar, infelizmente, sempre tive, né? Desde novinha. E os medicamentos mexem muito com o metabolismo da gente. Eu pesquisei sobre alguns medicamentos que eu tomo que mexem muito no metabolismo, e outros abrem muito apetite. Você às vezes pensa que não está comendo mais, às vezes você pensa que não, mas às vezes acaba comendo alguma coisa a mais que não deveria, que aquele pouquinho já te engorda, né? Você não come, eu não como desesperadamente, não sou compulsiva, graças a Deus. Mas até o pouquinho que come já engorda, porque o metabolismo é parado. Eu tenho a síndrome metabólica também, então se tudo colabora, sabe, um monte de coisa colaborando. Também outra coisa que é muito difícil, né, eu falo assim que todo mundo olha para uma pessoa obesa e pensa assim, é safadeza, não quer fazer regime. Gente, já fiz muito regime na minha vida, já consegui emagrecer quando o metabolismo funcionava bem, quando não tinha essa bomba de remédios que eu tomo. E eu pesquisei sobre vários desses que eu tomo, assim, muitos interferem no metabolismo. Então, por mais que você coma só alface, você com essas alterações do metabolismo, você engorda. E a gente não tem, infelizmente, acompanhamento médico, daqueles médicos assim, né, top de linha, que vai te acompanhar de uma maneira que você vai conseguir, sabe, se manter naquele peso ideal e tudo. Infelizmente, a maioria de nós brasileiros, a gente tá assim, na luta pela vida mesmo, sobrevivendo, né, entre trancos e barrancos. A gente toma um remédio ali que dá para comprar, o outro não dá, a gente fica sem tomar.
A mesma coisa aconteceu com o canabidiol. Infelizmente, no meu caso, ele foi positivo para mim, mas eu não consegui manter por causa do alto custo. Então, eu gostaria de deixar aqui assim o meu depoimento, que para mim o canabidiol foi bom. Eu conheço já depoimentos de pessoas nos grupos que eu participo que falaram que não fizeram efeito para elas, mas para mim fez. Não foi placebo, porque eu usei durante um bom tempo, fiquei me testando durante um bom tempo, né? Eu sei distinguir já a dor da artrite com a da fibromialgia. O problema é que a minha artrite, eu também tenho entesite, a dor da entesite se assemelha muito com a fibromialgia, então às vezes é difícil de separar, de identificar a diferença, mas eu tenho conseguido. A gente vai aprendendo a se autoconhecer, né? E prestar atenção no que é uma dor, o que é a outra, de onde está vindo aquela, sabe? E eu percebi que para a fibromialgia realmente ajudou. E uma outra coisa também que eu percebo, que eu falo sempre, que não pode ser efeito placebo, porque tem bebês, né? Bebês assim, bebês de colo, assim, né? Nenenzinhos que tomam o canabidiol, as gotinhas, às vezes uma gotinha, 2 gotinhas por dia, uma de manhã e uma à noite, vamos supor. E são bebês que às vezes davam convulsões várias vezes por dia, e com aquela gotinha por dia ele não dá mais, ou se dá alguma convulsão, dá 2 por dia. Às vezes tinha neném lá, se você procurar lá no site da Abraço Esperança, você vai ver depoimentos emocionantes de mães, né, que lidavam com filhos que tinham às vezes, eu não posso assim afirmar, pode parecer exagerado, mas parece que uma vez eu vi assim, neném que dava assim até 100 convulsões por dia. Você imagina uma mãe ver um nenenzinho dando convulsão 100 vezes por dia. E aí, por causa de 1 ou 2 gotinhas daquela planta, daquele óleo daquela planta, o neném para de dar aquelas convulsões. Não tem como ser placebo, né? Porque o bebê não sabe que a diferença entre aquele fitoterápico com um comprimidinho, né? Então, não tinha. Então, você vê que tem um efeito realmente, né? Então, gente, é uma planta que pode ajudar muitas pessoas, pacientes com câncer, que sentem dores, pacientes com artrite, com fibromialgia. Não sei se para artrite resolve, né? Mas para fibromialgia resolveu. Pacientes com dores crônicas, vários tipos de dores crônicas, pacientes com ansiedade, depressão, esses pacientes que têm convulsões, que eu não sei quais os tipos de doença que são, tem esclerose múltipla, gente, planta que cura, mas que infelizmente pessoas usam e às vezes financiam o crime, né? Financiam muitas mortes, muitos crimes, usam de maneira errada, né? Mas tudo é uma prova de que Deus criou as coisas para o bem, e que se a gente souber usar as coisas para o bem, tá ali. Deus sempre fez as coisas para o bem. Nós é que estamos pegando tudo da natureza que era para ser usado para o bem e muitas vezes transformando para usar para o mal, né? Então é isso, gente. Eu vim contar para vocês sobre isso. Para quem pode manter o tratamento, tentar aliviar com a fibromialgia, porque assim já existem estudos, mas o próprio Dr. Caio Zanetti, ele ainda fala que ainda não receita para os pacientes dele, pelo menos até agora, nas lives que eu vi, né? Agora vamos falar a data, porque senão depois um vídeo desse, daqui 10 anos, ele já está receitando. Nós estamos em agosto de 2022. Até agora eu vi que ele ainda não receita. Mas já o meu reumatologista, ele já viu que para mim nada estava adiantando. Vamos tentar o canabidiol. Aí ele foi tentar me explicar assim, sabe, morrendo de medo, porque eu sou assim, um jeito muito sério. Eu sou sério, mas tô aqui, né? Eu sou 2 jeitos. Eu tenho uma postura séria nas coisas, mas sou bem humorada. Mas assim, eu acho que ele pensou que eu não ia aceitar. Na hora que ele falou, eu falei, nossa, eu quero. Para aliviar a dor, a gente quer, né? E na época era mais barato, deu certo, tomei. Mas aí de uns meses, acho que foi no final do ano passado pra cá, que a Anvisa padronizou os frascos,
Aí teve que ficar tudo pequenininho, aumentou o preço. O meu era um tipo de óleo que era mais concentrado, porque a minha dor é muito forte. E o mais concentrado, ele é mais caro e encareceu muito para a nossa condição, né? Porque às vezes para outra pessoa não é tão caro, mas para nossa condição era. E aí, infelizmente, eu tive que parar de tomar e voltei para a pregabalina. E a pregabalina tem um problema, o nosso organismo cria tolerância com ela, né? E aí eu não sei para onde que eu vou fugir depois, mas eu espero que o SUS, né, comece o mais cedo possível liberar nas farmácias de alto custo o canabidiol para os pacientes com fibromialgia e todas essas doenças que requerem o uso do canabidiol. E eu peço a vocês que compartilhem esse vídeo para ajudar na divulgação, para que mais pessoas saibam que é uma coisa séria, que não é uma coisa, uma brincadeirinha, que não é uma coisa assim artesanal, que não é nada clandestino e que muito menos é um crime, uma coisa que a pessoa está querendo tomar para fugir da realidade ou para ficar feliz, para ter o tal barato. Não, é um remédio sério, é um fitoterápico sério, tudo feito pela lei, com o amparo da lei. Eu sou a favor de que tudo seja com o amparo da lei, não recomendo a vocês que comprem nada de forma clandestina. Então, por isso eu peço a vocês, compartilhem esse vídeo, porque conhecimento é poder e pode chegar em pessoas que sofrem muitas dores crônicas de vários tipos, como pessoas que têm câncer e nenhum remédio alivia, pessoas que têm fibromialgia, igual no meu caso, e nada alivia, muitos outros tipos de dores crônicas, e que às vezes a pessoa tem, ou a família tem condição de ajudar, e a pessoa vai se sentir bem melhor. E procurem aí a associação Abraça Esperança nas redes sociais e no site. Pesquisa no Google, vocês vão ver depoimentos lindos por lá. E, gente, eu não tô fazendo propaganda pra lá não tô ganhando nada pra isso, tá? Aliás, eu já tinha que ter pagado a minha anuidade, não paguei, porque não vou poder continuar, não vou poder continuar comprando por enquanto, a não ser que eu comece a ganhar dinheiro aqui no canal. Então por isso se inscreva para me ajudar, dá um like aí, me dá uma força para esse vídeo chegar para mais pessoas, compartilha, porque é um vídeo de utilidade pública. Falei muito aqui, mas acaba sendo sim um vídeo de utilidade pública, tá bom? Fiquem com Deus, até o próximo vídeo e obrigado pela paciência de ter ficado comigo até o final, gente. Fiquem junto comigo, beijo, tchau, tchau.